Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no último dia de maratona de lives do mês de março. Para quem vem acompanhando, desde do dia 7, se eu não me engano, a gente tem feito e recebido muitos autores e muitas autoras, feito muitos sorteios, uma delícia essa maratona. E hoje estamos no último dia. Muito bem. Teremos live até as 10 horas da noite, né? Gente, meu cabelo, desisto dele. Vamos receber aí o Adams Pinto. Ele que é um escritor sensacional, que escreveu Jardim dos Famintos. Deixa eu ver, cadê o nosso escritor? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, segue o canal para acompanhar as lives e, claro, todo o conteúdo que é gerado diariamente. Tá bom? Muito bem. Cadê nosso escritor? Está perdido em algum lugar? Deixa eu mandar mensagem aqui para ele, que às vezes, né? Deixa eu ver, cadê? Se ele entrou aqui. Cristina, querida, seja muito bem-vinda. Nosso escritor tá perdido em algum lugar, gente. Hoje vai ter sorteio. Tiago, seja muito bem-vindo. Estamos aguardando aí o escritor entrar, tá? Muito bem. Nosso escritor enviou o convite, Tiago, querido, só aceitar. O Adams. Só aceitar. Cheguei. Oi, Tá ouvindo? Adams, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo direito? Tô te ouvindo, Ótimo. você tá me vendo, me ouvindo bem? Com certeza, com certeza. Seja muito bem-vindo, querido, ao meu projeto de lives do mês de março. Muitíssimo obrigada, tá? De nada. Me diz uma coisa, tua primeira live literária? Eu já participei de outra com o pessoal do Escambau, mas assim, fico um pouco travado nesse tipo de formato, mas vou tentar dar o meu melhor aqui. Falar sobre livro é muito bom, né? Principalmente quando o livro é um nosso. Então, e fazer live é prática. Quanto mais a gente faz, mais a gente se solta. Muitos autores, por incrível que pareça, muitos autores são tímidos ou não conseguem falar em público, né? Entre aspas. E isso vai de contra, assim, literalmente, a tudo que a gente coloca no papel, né? Total. Que a gente é capaz de criar mundos, mas não consegue se comunicar verbalmente. Que loucura isso, né? É porque no livro você está no anonimato das páginas, né? Você está por trás do que está sendo escrito. Então, não é a sua cara ali, é só o que você promove. É verdade. Me diz uma coisa, qual é o lugar do Brasil que você mora? Eu sou de Fortaleza, Ceará.
Fortaleza, Ceará, que delícia. Conhece o Rio de Janeiro? Já fui uma vez na época do Rock in Rio, fiquei um tempo aí, lá no bairro do Botafogo, mas conheço. Conheço de uma viagem só, mas eu saco de lá. Ah, espetáculo. Você sabe que o Rock in Rio é praticamente do lado da minha casa quando acontece. E eu nunca fui no Rock in Rio. Tu acredita num negócio desse? Acontece, acontece. Mas por É que a tu não mesma gosta? coisa que pegar um... Hã? Você não gosta do estilo? Que é? Eu até gosto, mas eu não tenho coragem de ir. Eu acho muito tumulto, muita confusão. Eu até, depois do Rock in Rio, eu fechei que eu não vou mais para festival, porque aquela história de sair meio dia de casa, passar o dia todo em pé para ver a banda que você quer só 9 horas da noite, você acaba dormindo na hora da banda que você quer assistir, ou então já tá fim de festa. Você vê num telão, você mal escuta. Uhum. É por isso que eu não tenho coragem ainda de ir num evento como esse. Mas tem coisas, né, que a gente para pensar. Eu conheço escritores que moram no Rio de Janeiro que não vão à praia, cariocas. Uhum. E aí você fala, ué, mas tu mora no Rio e tu não vai à praia? Ele falou, não vou, Monique. Acontece, né? Tem dessas coisas. Agora, esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Tu pretende vir? Eu estou conversando com algumas pessoas em off, mas ainda não tenho nada fechado ainda não. Estou primeiro pegando assim contatos, ver como é que faz, essa coisa de estadia, quantificar, etc e tal. Mas assim, eu não fechei nada ainda não. Mas assim, tá lá nas metas, né? Tenho interesse. Muito. Se você conseguir vir, manda mensagem para que a gente possa ir trocar figurinhas pessoalmente, tá? Tá ok? Com certeza. Com certeza. É o único evento assim que eu tenho coragem de encarar é a Bienal. E eu estarei lá esse ano todos os dias. Agora, Adams, você está com o teu livro aí em mãos? Tô com os dois aqui atrás. Você pode pegar para a gente para mostrar a capa, por favor? Ai, que estante linda, toda organizada, gente. Esse aqui é o primeirão aqui. Esse aqui foi feito em 2017. Olha, Jardim dos Famintos. Como é que surgiu esse nome, Jardim dos Famintos? A ideia inicial de Jardim dos Famintos ia ser um RPG de mesa, ia ser um jogo. Ele não seria um romance. Porque eu já jogo RPG com uma turma de amigos já há alguns anos, sei lá, mais de 10 anos. E eu sempre gostei de ler sobre terror, H.P. Lovecraft, Anne Rice, muita coisa assim que foi influente para mim. E eu pensei, não, ao invés de jogar os jogos que já existem, eu vou criar meu próprio sistema de jogo, onde as pessoas possam se aventurar na história que eu estou contando. Que no RPG isso é possível. Só que, assim, para você ser um mestre de RPG, que é aquele cara que conduz a história com os personagens, você precisa ter uma capacidade muito grande de improvisação, que é algo que eu não tenho. Então você cria uma história com um enredo que aponta para um lugar e um jogador quer fazer uma outra coisa completamente diferente e isso acaba tirando você completamente do chão. E isso me deixava muito chateado. E eu disse, não, já que eu tenho uma base legal de uma história que tem uma mitologia, que tem personagens, que tem um começo, meio e fim, então eu acho que dá para transformar isso num romance. E aí eu fui estudar mecanismo de escrita, enredo, para tentar eu sou ilustrador de profissão, então assim, eu tive que pular para outra área, então eu tive que aprender do zero, conversando com pessoas que eram da área. Quando eu terminei toda a parte escrita, eu fui atrás de uma pessoa para fazer correção ortográfica, fazer copydesk, né, que é a leitura crítica, para entregar um produto aceitável, né, um produto bom. E eu acho que deu certo, acho que deu muito certo. Agora, são 2 livros, é isso? O outro tá ali também. Esse aí, da capa verde, o Jardim dos Famintos, ele é o primeiro ou ele é o segundo? Ele é o primeiro, ele é de 2017. Foi lançado em 2017 através de campanha de financiamento coletivo, pelo Catarse. Porque, assim, na época eu conversei com algumas editoras, na verdade eu conversei com 2 editoras, que assim, eu não era do meio, né, então eu fui conversar, e assim, tinha uma editora, que eu não quero citar o nome agora, que ela tem um trabalho muito parecido com essa coisa de terror, uma coisa graficamente bem elaborada. Eu fui falar com ela na época, eles disseram que não trabalhavam com autores independentes, ou autores nacionais, quer dizer. E aí isso meio que me pegou assim de jeito, e eu conversei com outras pessoas, disseram, tenta fazer de modo independente, financiamento coletivo, cria uma página, começa a vender a ideia na internet
Nas redes sociais tu vai fazer a coisa crescer, e se crescer muito, tu consegue imprimir, né? Consegue publicar. E foi o que aconteceu. Muito bem. A gente tem aí o volume 1 e o volume 2. Se o leitor quiser, por exemplo, ler um só, ao invés do, por exemplo, o segundo, ou então começar pelo segundo, ele precisa necessariamente ler o primeiro ou não? Ele pode ler o segundo sem problema nenhum? Eu acho que, da mesma forma que se você quiser ler a Trilogia do Anel, começando pelas Duas Torres, você pode até começar. Mas você vai perder boa parte do fomento, né, de como as coisas começaram, e você não faz a jornada completa. Então eu aconselho que as pessoas leiam primeiro o Verde, né, que é o primeiro, para depois ler Jardim dos Instrumentos com Kala, que é o segundo, que é uma sequência direta. Né, os fatos de Jardim dos Instrumentos com Kala são oriundos do primeiro. Muito bem. Eu estou aqui com a sinopse do Jardim dos Famintos, né? Eu vou pedir para você, o Adam, separar um trechinho para você ler para a gente daqui a pouco. E eu vou ler para o pessoal um pouquinho da sinopse, até para inserir eles na dinâmica do teu livro. Pode ser? Pode. Eu vou ler aqui para vocês, gente, um trecho da sinopse. Jardim dos Famintos. Para escapar da morte, você precisa libertar sua fera interior. Mas a que custo? Um grupo de pessoas desperta com máscaras sobre seus rostos e sem nenhuma lembrança do passado. Eles partirão à procura de respostas em territórios selvagens e apenas juntos conseguirão sobreviver aos mais diversos perigos que se esgueiram nas trevas. Entretanto, esses mascarados precisarão lidar com suas diferenças e resistir ao misterioso desejo de consumir carne humana, que poderá destruí-los. Jardim dos Famintos é uma jornada através de locais inomináveis, onde o seu instinto primitivo é a chave para a sobrevivência. Essa sinopse está belíssima, muito bem construída e instigante. Você falou que esse livro, você usou um jogo de RPG para criar ali a tua história, a tua base, enfim. Mas e os teus personagens? Como é que foi a construção, por exemplo, dessa trama, onde você aborda canibalismo? Como é que foi esse teu processo de escrita? Eu costumo comentar com algumas pessoas que muita parte do terror que eu tirei do meu livro são de observações da natureza, observações micro da natureza. Eu posso dar um exemplo de uma vespa que ela é inimiga natural da aranha, né? E ela fecunda a aranha, né, no abdômen do cefalotórax e coloca os ovos no abdômen da aranha, que não tem nada a ver com ela. E esses ovos, durante um tempo, eles ficam lá gerindo, né? E os ovos eclodem, as larvas saem e comem o hospedeiro, que é a própria aranha. Então, assim, se você fizer um recorte disso, isso é um filme de terror que está acontecendo debaixo do seu nariz, sabe? E eu fiz muito disso. Não, peraí. Isso acontece de verdade? Sim. Eu não sabia disso. Isso é uma espécie específica de vespa, que ela fecunda a aranha. E a aranha fica carregando os ovos como se fossem dela. E quando as larvas eclodem, elas comem a aranha. Então, assim, cara, isso é muito bizarro, isso é muito trevoso. Então, assim, eu comecei a perceber essas coisas e estudar um pouco sobre isso, de algumas relações na natureza, entre algumas espécies, principalmente artrópodes. E eles têm umas coisas muito bizarras, que davam para ser maximizadas e colocadas num contexto de terror com gente, sabe? Então, é mais ou menos por aí. E a coisa da máscara é porque, assim, eu sempre gostei dessa coisa de ritual, de povos antigos, de sumérios, acádios e tal, assim. Então eu meio que juntei tudo num grande caldeirão trevoso. Que maravilha! Agora, a gente não tem como falar dos teus livros, né, sem falar dessa capa. As duas capas que foram produzidas do teu livro, gente, olha isso. Chega só um pouquinho para trás para o pessoal e olha
Gente, que beleza. Como é que surgiu o projeto dessa capa, Ada? Foi você quem fez? Não. Alguém te ajudou? Como é que surgiu? Assim, eu criei toda a parte do escopo, né? Eu criei as máscaras, eu criei o esboço. Eu sou ilustrador, como eu falei. Mas, assim, eu digamos assim, modéstia à parte, sou um ilustrador nota 7. Eu queria um cara nota 10 para fazer as capas, sabe? Já que é uma coisa que para mim tem uma importância muito grande, eu quero uma capa que realmente fique chamativa. E aí eu fui atrás de um colega meu chamado John Bosco, ele é aqui também do Ceará, que é um cara que já fez trabalho para Marvel, para DC, já fez material até para o Blu-ray do Game of Thrones. É um cara aqui do Ceará, aqui lá no do Ceará, mudou agora lá para outro bairro, lá para o Passaré. E, assim, amigo meu de época da adolescência e tal, e a gente foi conversando sobre esse projeto para ele me ajudar, fazer uma parceria, né? Contratei o serviço dele, claro. O arroba dele é arroba John, Jon, Bosco Art mudo, né? John Bosco Art. Que ele é um cara fora de série. Depois Você você segue lá ele coloca lá. nos comentários quando a live acabar. Marca ele para o Certo, pessoal seguir, certo. conhecer. E aí a gente conversou junto. Eu já tinha ideia das máscaras, já tinha mostrado para ele já todo o contexto, já conceito artístico e tudo, e montei assim a história do círculo com as máscaras. E aí ele pegou o que eu fiz e melhorou 200%, sabe? Basicamente isso. Mesma coisa outra capa, assim, é uma capa que você abre aqui, e tem todo um conceito. E dentro do livro tem, além das ilustrações, tem os personagens. Então eu pensei muito junto com ele com essa parte visual. Porque por mais que o livro seja uma coisa que exija de você um pouco de imaginação, não custa nada jogar uma imagenzinha em cada capítulo para você ficar mais ainda com aquela situação, com aquela cena na sua cabeça. Exatamente. Está de parabéns, porque essas capas eu adorei. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, as capas são diferentes, tem cores, tem bastante. Eu adoro verde, né? Então, particularmente essas do Jardim dos Famintos, eu amei, assim, amei. Ficou belíssima essa capa. Agora, qual foi Adams, o espaçamento de uma publicação para outra? Você falou que o primeiro você fez em 2017 e o segundo? 2021 eu lancei o segundo. 2021, quer dizer, recente, gente, já. Os livros estão no mercado recente. Qual Isso. foi, assim, a tua maior dificuldade como escritor nacional, desde a primeira página até ele estar na tua mão publicado? A dificuldade que eu tenho como escritor, principalmente independente, né, é lidar com o fato de que as redes sociais precisam ser alimentadas o tempo todo. Então você precisa o tempo todo estar engajando, criando conteúdo, fazendo as pessoas se interessarem. Apareceu um review novo, joga na internet para o pessoal ver. Tiver algum conteúdo de ilustração nova, joga de novo. Mas assim, durante o processo da campanha de financiamento, eu recebi muito apoio de gente que já tinha um certo renome na rede social. Eu posso citar o pessoal do @iradex, né, que tinha um podcast, o PH Santos, que hoje em dia é grande, né, nas redes sociais, que hoje em dia é crítico de cinema e está lançando também A Casa do Dragão, roteiro falado, lá no Catarse, vai procurar lá quem quiser, que ele é muito foda, o cara que eu considero pra caramba. O pessoal do Cinema com Rapadura também falou um pouco do livro, então saiu até no Jovem Nerd, então assim, teve muito conteúdo de muita plataforma grande falando que leu, assim, gostou da sinopse, gostou do que viu, achou que era um material que tinha saída e resolveu apostar, né? Pelo menos tirar um pouquinho de espaço para exibir, sabe? Dar aquela vitrinezinha legal. E é isso que o escritor independente, o escritor que não está numa editora grande, ele precisa, né, desse espaço, dessa vitrine para ser visto por mais pessoas. Esse ponto que você colocou aí de alimentar as redes sociais constantemente é a maior dificuldade de um escritor independente, de um escritor nacional ou de escritores de primeira viagem. Eles não entendem que divulgação é fundamental para dar visibilidade à obra, porque eles publicam e querem vender no dia seguinte. E não é assim. Você não vai publicar o seu livro e entrar na lista do best-seller. Você tem que trabalhar o seu livro constantemente e usar canais, seja
live, podcast, sorteio. Vocês têm que se reinventar e inventar para poder vender o livro e dar visibilidade. E aí muitos autores relatam realmente que a maior dificuldade é essa. Agora, a gente está aí em ano de Bienal. Você, como escritor publicado, já tem um caminho, né? Desde 2007, fazendo, produzindo, 2017. publicando. 2017, publicando. Como é que você vê essa relação como escritor do pessoal está aderindo muito mais os livros digitais? Por causa do preço, da comodidade, da praticidade. Como é que você vê essa relação do livro físico com o digital? Eu era um pouco preconceituoso com a coisa do Kindle quando foi lançada, né? Até porque assim, eu tenho um estante, ó, eu gosto de chegar em casa e ver meus livrinhos, meus quadrinhos, tudo exposto lá. Então, eu acho que é um esquema muito parecido com o do vinil e o CD, né? As pessoas demoraram a largar a mão do vinil para abraçar o CD, fizeram isso, mas estão retornando agora de novo para o vinil. Muita gente que eu conheço vai em sebos de vinil e está refazendo coleção de coisas que eles livraram há 15, 20 anos atrás. Mas, assim, eu acho que hoje em dia é muito mais prático e eu aconselho, inclusive, a pessoa ter o Kindle, porque uma viagem, ele é muito mais acessível, você está lá sentado na cadeira, lendo, carregando, cabe melhor numa mochila do que um livro de 500, 800 páginas, né? Então, eu acho que foi um avanço tecnológico que veio para ficar. Eu acho que todo mundo deveria experimentar, todo mundo que tem a grana para aderir, né? Eu aconselho. Pois é, o Kindle ele veio para mudar realmente o mercado, né? Por exemplo, eu vou começar a ler Os Miseráveis. O livro físico dos Miseráveis é desse tamanho, gente. É um livro que a gente não pode levar para qualquer lugar, não dá. É para você ler dentro de casa, assim, sabe? Então, ele... pode falar. Só mais um adendo em relação ao Kindle. Ele ajuda muito também autores novos, porque assim, quando você vai lançar um livro, você sempre pensava assim, onde é que eu vou gastar grana com produção, vou gastar grana com impressão, com artista fazendo capa e tal. Com a questão do digital, muita gente que não tinha a menor pretensão de publicar, disse, não, eu acho que dá para fazer digital, porque digital não vou gastar aqueles, sei lá, 10 mil reais com impressão. Eu faço meu material, pago a pessoa para fazer a edição, a formatação, e eu coloco no Kindle e começo a publicar e produzir, e espero o resultado. Então, assim, o Kindle também veio para ajudar autores, né? Não só para facilitar a vida dos leitores. Sim, a gente tem aí o Kindle Creator, que você pode automaticamente botar o teu arquivo lá e ele ajeita, ele diagrama para você e te dá as opções. Você faz o teu livro digital no Kindle Creator. Então ele já joga e pronto. E aí você trabalha em cima dele e a longo prazo você faz o físico. Então, assim, ajuda bastante também. Fala, Ana. Por outro lado, assim, abre as comportas para que muita coisa de qualidade que a gente não pode considerar tolerável, aceitável, acabe entrando também, porque assim, existe um filtro das editoras para avaliar, para fazer, filtrar o que vale, o que é vendável, o que não é vendável, o que é bom e o que não é. Aí isso depende muito também da curadoria. Mas assim, no Kindle, qualquer pessoa que coloca coisa com 700 erros de português pode estar jogando para lá e passou, sabe? E entrou. Então isso também, tem esse outro lado também que a gente precisa falar, né? Exatamente. A gente tem muita coisa boa no mercado, mas a gente tem muita coisa ruim, tá? Isso. A gente tem muitas pessoas que se acham escritoras, possibilitando aí o Kindle Creator, que é o que a gente está mencionando, possibilitando pessoas que se consideram escritoras, publicando, fazendo publicações aleatoriamente sobre assuntos que nunca pesquisaram, falando um monte de besteira. Eu sempre trabalho com isso 24 horas. E a quantidade de material que eu pego, absurda, é assim, vocês não têm ideia. Então, tem tudo tem seu lado bom e seu lado ruim na publicação também. E o que o Adams acabou de mencionar, esse filtro que as editoras fazem, é fundamental. Algo que no Kindle Creator a gente não tem.
né? Mas, assim, como meu trabalho foi independente, eu fui atrás de um profissional da área que fizesse esse filtro para mim, tá entendendo? Eu fui atrás de uma pessoa que é a Karen Alves, que ela fez para mim a parte de correção ortográfica e copydesk. Então, assim, passou por uma peneira, de certa forma. Então, acho que todo mundo que vai produzir alguma coisa Exatamente. precisa fazer esse tipo de movimento. Gente, a capa precisa ser feita por um profissional. Não é só você pegar a capa e colocar lá, porque não vai encaixar, não vai dar. O arquivo ele precisa de um tamanho certo, ele precisa de uma capa correta, até o digital, que você pode pegar fazer uma capa e entrar ali no que o Kindle está pedindo. Essa semana eu peguei uma capa, a menina subiu a capa física dela no Kindle. Aí eu falei, não, isso está errado, isso não é assim, não é a mesma capa para os dois formatos. Você vai ter que refazer. Então, assim, tem muita gente também que não entende essa relação de publicação digital com publicação físico, né? As diagramações que são distintas. Eu publiquei o meu romance também no Kindle, e eu fui atrás de uma pessoa que fizesse essa diagramação para mim e publicasse lá, porque também não é a minha área. Então, eu procurei as pessoas que entendiam do assunto, para não fazer uma coisa que ficasse pelo meio do caminho, sabe? Exatamente. Agora, Adams, em relação ao Jardim dos Famintos, quanto tempo você levou para escrever o volume 1 e o volume 2? O primeiro livro, que foi publicado em 2017, eu acho que eu comecei a conceber a ideia dele em 2013. Eu passei escrevendo, acho que uns 3 anos. Uns 3 anos só escrevendo. Assim, hoje em dia eu não consigo saber se isso é um tempo rápido ou é lento demais, porque o Leonel Caldela ele escreveu um livro em 3 meses, o George Martin está escrevendo um livro há 17 anos, então eu não sei hoje a balizar, né, o que é rápido e o que é lento, mas assim, a minha média foi essa. Eu escrevi o primeiro livro em 3 anos, que foi o Jardim dos Famintos, e o Com Cala, que é o segundo aqui, foi em 2 anos e um pouquinho. Meus amigos dizem que é rápido, Agora, mas eu conheço gente que é muito mais... O Stephen King é muito mais rápido, por exemplo, né? 2 por ano. O Stephen King ele é um ser diferenciado, né? É complicado falar do Stephen King, porque ele é um cara que funciona totalmente diferente dos outros seres humanos. Então, ele, o Game of Thrones, o Senhor dos Anéis, são autores que a gente não pode comparar com absolutamente nada, porque são seres diferenciados. Agora, o Adams me fala uma coisa. Esse teu Jardim dos Famintos, o volume 1, que você mostrou aí pra gente, lê um trechinho dele para o pessoal ouvir um pouquinho? Vou pegar aqui uma coisa bem aleatória aqui. Não estava preparado para esse momento. Dave olhou fixamente para o seu reflexo. Estava em um quarto amplo, com paredes escuras, onde havia apenas um espelho oval, com contornos ondulantes em madeira. Usava um manto espesso, acinzentado, cujo capuz caía sobre as costas, cobrindo a roupa de lã, botas e luvas de frio. Os olhos do homem mal piscavam. Algumas gotas de suor escorriam de forma vagarosa por sua testa. Sua expressão estava mais fechada que o usual, como se algo houvesse atravessado a sua muralha de fleuma. Lentamente encaixou uma máscara de urso sobre sua cabeça, fechou as presilhas que mantinha apertada ao crânio, uma carranca cujo focinho se projetava entre um emaranhado de pelos colados a esmo, pinturas tribais e costuras mal feitas. O queixo imberbe do jovem exibia uma boca a se contrair raivosamente. Grunhiu, avançando contra sua própria imagem refletida no espelho, até engasgar e cair em uma gargalhada histérica. Eu não vou falar muita coisa mais que isso, porque eu vou começar a entrar no campo do spoiler, sabe? Eu acho que muito da aventura do primeiro livro é você descobrir junto com os personagens a jornada do que ela se trata, quem são eles, por que eles estão... Porque, assim, a história se baseia em um grupo de pessoas que acordam em um ambiente hostil, sem lembrar quem eles são, e só vestindo máscaras, assim. Porque a única coisa que eles têm em comum são máscaras de bicho, né? De urso, de gavião, de coruja, de corvo. E à medida que a história vai se passando, eles vão começando a recuperar um pouco da memória e o leitor, junto com os personagens, vão começando a captar as informações e descobrindo junto com eles, sabe? Então, deixa
deixa para a própria pessoa ler. Não dê spoiler. Não dê spoiler do livro. Isso. Agora, em algum momento você se deparou com o famoso bloqueio literário e se passou por ele, como é que você saiu? Eu nesse momento, eu estou escrevendo o terceiro e último dessa trilogia, né, que é o terceiro volume, que vai se chamar Jardim de Faminto Oblívio, que vai ser o fechamento dessa história. E eu acho que o pós-pandemia me deixou um pouco travado, sabe? Que a pandemia todo mundo viveu algo inédito, mudança de paradigmas e de formas de ver a sociedade, de viver de conviver com as pessoas. E eu acho que quem não foi afetado por isso de alguma forma, meus parabéns. Mas assim, para mim foi complicado. Então, quando as coisas começaram a voltar à normalidade, que eu pude dizer assim, não, agora eu posso focar em outras coisas e escrever, que é uma coisa que eu estou gostando de fazer atualmente, eu senti que eu ainda estava preso a assuntos relativos à pandemia, essa coisa de doença, as pessoas que morreram, então ficou uma coisa meio complicada, nebulosa na minha cabeça. E essa coisa de fechar um horário para escrever me ajudou um pouco, disse, não, vou escrever de tal hora até tal hora, então você se condiciona aquilo ali e vai começando a melhorar aos poucos a questão do hábito de escrever. Então, acho que foi isso, eu tive esse pequeno bloqueio, assim, pós-pandemia. Maravilha. Agora, a gente vai fazer sorteio? Você pretende fazer sorteio do teu livro? Vai ter um sorteio aí, eu não sei quais são as regras, mas sim, esses dois aqui. Vou mandar para casa da pessoa por correio, pessoa que fizer alguma coisa aí que você vai dizer agora. Gente, o autor super topou fazer o sorteio, então como é que vai funcionar? Estamos aí com o sorteio oficialmente aberto do volume 1 e 2, Jardim dos Famintos, do autor nacional Adams Pinto. Como é que vai funcionar? O pessoal que está na live, que está chegando agora, vocês entraram justamente no momento do sorteio. Vocês vão printar aqui a live e vão igual aquele pessoal que chega na hora do almoço, né? A visita que chega na hora do almoço. Tipo isso aí. É justamente isso. Vão printar aqui a live, vão mandar lá no direct, MoniqueMN18. A primeira pessoa que fizer isso vai levar as duas primeiras, não é isso, Adas? Sim, os porque dois você está sorteando os dois. vou mandar uma caixinha as duas pros dois. primeiras. Maravilha. Eu vou botar o Instagram aqui, tá? Já printa e já coloca lá. Manda lá no direct. Quando a live acabar, eu vou ver no direct quem foram as duas primeiras pessoas, vou entrar em contato e vou mandar para o autor. Pode ser assim? Pode. Maravilha. Agora, o que o leitor pode esperar de Jardim dos Famintos? Boa pergunta. Eu recentemente fiz parte de um grupo de leitores no Instagram, no WhatsApp, um grupo que entrou em contato comigo, eles fazem um processo de pessoal do Clube dos Nerds. Eles fazem um processo de todo mês, eles selecionam um livro, todo mundo lê, todo mundo comenta. Eles me chamaram para lá para fazer a primeira vez um esquema de bate-papo com o autor. E engraçado que são pessoas de locais diferentes do Brasil, com hábitos diferentes de leitura. Tem gente que lê mais fantasia, horror, tem gente que lê mais biografia e etc. Então ficou um negócio meio assim. E assim, Jardim dos Famintos, apesar dessa capa fofinha, coloridinha, é um livro muito violento, muito gráfico. As situações são extremas, não há filtros. Assim, aí inclusive tem no prólogo já tem uma cena muito violenta e no primeiro capítulo termina com a mais violenta ainda. Se você passar dessa fase, você continua de boa, sabe? Mas eu conheci gente do grupo que disse assim, ó, eu só fui até a parte do cachorro. Aí eu disse, eu entendo porque você parou aí. Mas assim, totalmente compreensível, sabe? Mas assim, é um livro que ele é sobre dinâmica de grupo. São pessoas numa espécie de distopia, um ambiente super hostil, onde a natureza parece estar o tempo todo conspirando contra você, e você só tem aquelas pessoas ao seu lado. E nesse lugar tem um detalhe importante, que é o seguinte: o cheiro do sangue faz com que essas pessoas despertem instintos canibais. Então todo
cuidado é pouco para um machucado, um corte, uma briga, sabe? E, assim, são momentos de tensão, são momentos de descoberta, mas, assim, como eu falei no começo dessa fala, muito de dinâmica de grupo. Quando eu construí os personagens, eu me preocupei em dar vozes específicas para eles, dissonantes, assim. Cada um tem uma personalidade diferente. Eu fui atrás de eneagrama, eu me lembro que eu fiz um curso de eneagrama junto com o John Bosco, acho que ele está por aí, para criar o estereótipo, o biotipo, o fenótipo de cada personagem, a forma como eles lidavam com as situações. As pessoas foram para o curso de Enneagrama para aprender a lidar melhor com relação com os pais, no ambiente de trabalho, e eu disse lá para mim, não, eu estou aqui porque quero usar essa ferramenta para aprender a construir personagens para um romance. Todo mundo riu na hora, né? Mas foi o que eu acabei fazendo, e funcionou legal. Assim. Muitas pessoas comentam nos reviews, lá no Scooby ou na Amazon, que gostaram muito de como os personagens foram retratados, de como eles têm assim, um rosto definido, e eu me sinto muito orgulhoso de ter tido essa ideia, essa iniciativa de tentar fazer com que eles ficassem robustos, né, narrativamente. Que maravilha. Você falou aí ainda há pouco que você estava já produzindo o terceiro volume, é isso? Isso. Já tem previsão de lançamento ou está muito cedo? Assim, eu coloquei nas minhas metas lançar ele no final de 2024. Assim, que é perto, né? Vou tirar um tempinho para... Eu sou pai de um menino de 6 anos, então é complicado você tirar um tempo para você. E aí acaba que você tem que pegar as pequenas lacunas de tempo e mergulhar nelas, sabe? Então, assim, vou me focar nisso. Como eu disse, eu trabalho com ilustração. No começo do ano agora eu fiz ilustrações para livro infantil para o governo do estado do Ceará. Tem alguns projetos que eu poderia colocar em primeiro plano. Eu estou escrevendo um quadrinho junto com 2 amigos meus, mas assim, como é uma parte de argumento e roteiro, não tomo tanto tempo como tomaria se eu fosse ilustrar. Então, assim, meu foco esse ano, basicamente, é esse quadrinho chamado Rasga Mortalha, que eu estou fazendo com um amigo meu. O outro sobre vampiro, que não tem um nome definido ainda, e fazer Jardim dos Famintos Oblívio, que é o terceiro volume. Para talvez, sei lá, outubro do ano que vem, novembro do ano que vem, tá lançando. Quanto projeto em andamento, gente! Que coisa boa! Lembrando que Jardim dos Famintos tá rolando sorteio dos 2 volumes. Então, printa aqui a live, manda no direct, MoniqueMM18. As 2 pessoas que fizerem isso vão ganhar. O volume 1 e a outra o volume 2. Ô, Adams, quem quiser comprar o teu livro, ler tua história, tá à venda aonde? Tem físico, tem digital? Como é que tá isso? O livro tem uma página oficial, que é www.jardimdosfamintos.com.br. Lá nessa página oficial tem as sinopses, tem ilustrações, tem conteúdo extra, tipo, na época do Catarse, eu fiz Papercraft Toys, que são bonequinhos com personagens do livro, para você baixar e montar, sabe? Então tem tudo isso para você baixar lá. Mas lá também tem o link para você comprar a versão física e outro link para você ser apontado para o Amazon e comprar a versão do Kindle, né? Então, ou então você vai direto na Amazon e compra só o digital. Eu vou pedir para você, quando a live estiver gravada, você colocar nos comentários o link ou a página, enfim. Que aí o pessoal também já pode, depois que for assistir, já cai diretamente lá. Pode ser? Beleza, ótimo. Maravilha. Agora, qual é o teu Instagram, para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o trabalho? O meu pessoal é o @AdamsPinto, tudo junto. E o do livro é @Jardim dos Famintos, tudo junto também. Em ambos eu estou sempre atualizando com material novo, com projetos novos. No do livro, mais voltado, com certeza, ao conteúdo do livro, né? No meu, são meus projetos e ilustrações e outras coisas que eu faço por fora também. Muito bem, eu vou marcar o autor na live quando ela acabar, então quem não pegou aí vai conseguir seguir e acompanhar pelas marcações. Lembrando que essa live pode ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve, já segue para acompanhar os bate-papos com os autores. Adams, querido!
Conhecer você foi uma oportunidade maravilhosa. Você é simpaticíssimo. Que bom. Você Achei estava que eu não era. tímido. Você estava tímido e se saiu super bem. Falou, conversou. É esse o objetivo. Eu quero muito te agradecer. Por ter me dado a oportunidade de divulgar o seu livro, de você vir no meu projeto nesse mês de março, que você não pare de escrever, estarei te acompanhando desse lado de cá e só te desejo sucesso. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço a vitrine, né, que eu falei no começo. É sempre bom ter esse espaço cedido por outras pessoas que têm já um canal ou que estão divulgando material. Eu acho, inclusive, que esse serviço que você está prestando aos autores é muito interessante, porque você está colocando a cara deles todo dia na internet, nas redes sociais, no Instagram, e está fazendo com que eles apareçam para um público que até então poderia não os conhecer, né? Então, eu que agradeço também essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, assistiu, brincou, participou do sorteio. Hoje é o último dia da maratona de lives. A gente tem live até 10 horas da noite e depois só volta em abril. Muitíssimo obrigada. Adas, beijo, querido. Tchau. Até a próxima aí, onde você quer que eu apareça. E sucesso, viu?